Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Para receber as recomendações, informações relevantes, carteiras de ações que eu envio para o seu celular, no seu desktop, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3 e MGLU3, HPV3, TEND3, STC3, CSAN3, BRML3, ITSA4, EZTC3 e USIN5. Começando pelo Ibovespa, dia de correção. A gente tinha até comentado algo nesse sentido na última videoanálise, sobre a questão de se estar em cima de um patamar de resistência, o movimento do gráfico de 60 minutos, um movimento prolongado para cima com chance de gerar algum tipo de correção, vai terminando o dia gerando um fundo ascendente. Essa correção ainda pode ser maior no tempo em relação a esse movimento. O que ser maior no tempo? É fazer um movimento aqui parecido, esse aqui parecido com isso aqui que eu estou desenhando para baixo. Ou seja, ainda podemos ter mais um pregão aqui ficando aqui de lado, em cima dessa região de resistência, ganhando um pouco mais de força para poder romper de vez esses dois topos anteriores no Ibov, na casa aí dos 98.543 a 586. Rompendo essa região, bem provável a busca dos 100 mil pontos por parte do Ibovespa. A resistência imediata, além dessas duas que eu citei aqui, das máximas dos topos, a região mais importante é na faixa aí dos 98 mil pontos para o índice Ibovespa. Essa região aqui, ó, bem testada anteriormente. Ó, vários testes aqui na faixa dos 98 mil pontos e novamente o Ibovespa patinando aí nessa faixa dos 98 mil pontos. Mas com expectativa ainda mais para cima. Movimento de alta no gráfico diário, movimento de alta no gráfico semanal, inclusive com a formação de fundo no gráfico semanal. Futuros, mini índice no dia de hoje, dia de indefinição, partindo aqui para o gráfico 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube, eu agradeço de imediato. No mini índice aqui no G60, formação de fundo ascendente, enquanto estiver dentro dessa formação, ou seja, enquanto não perder essa região aqui, ou seja, enquanto não voltar para baixo de 97.945 a 97.825, enquanto não voltar para baixo dessa região, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por exemplo, de 10 minutos seria estar aqui patinando em cima no patamar de resistência, possibilidade de fundo. Lembrando, ainda tem essa última hora de pregão que pode ainda acontecer esse tipo de entrada. O ideal é que essa entrada de fundo ascendente fosse acima já desse nível de resistência. Demonstraria mais força para se ter um movimento de subida no gráfico de 10 minutos, principalmente para o próximo pregão. Abriu aqui para cima, gerou fundo ascendente acima desse patamar de 98.445 a 98.385, ou seja, passou a usar essa região não como resistência, mas sim como suporte. Fica muito mais interessante para a compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para buscar a operação na ponta vendedora, ideal justamente perder a região que eu comentei no gráfico 60 minutos, ou seja, o mercado abre caindo, vem aqui para baixo e aí passa a gerar topo descendente preferencialmente para baixo dos 98.035 a 97.945, ou seja, abaixo dessa região aqui assim, ó. Região mais testada. Eu considero até mais importante essa região do que simplesmente esse fundo aqui no gráfico de 10 minutos. Então, veio para baixo, gerou topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais interessante para a ponta vendedora. No dólar, no dia de hoje, queda acentuada, chegando lá no nível dos 3, deixa eu colocar aqui, tirar a questão do ajuste, chegando muito próximo do nível ali dos 3.802 a 3.798,50, mínimo de hoje 3.807. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, nós temos aqui um movimento forte para baixo e um movimento fraco para cima. O gráfico diário continua dentro de um movimento de baixa, apesar de poder ter aqui um início de recuperação de fundo ascendente, mas segue dentro de uma característica de movimento de baixa e com possibilidade de testar efetivamente a região dos 3.802 a 3.798,50. Depois, olhando para o G60, voltando para o G60,
se a gente observar aqui, o movimento de subida em relação à queda está sendo muito fraco ainda. Então, se o dólar abre aqui caindo, ou mesmo abre subindo e depois proporciona um topo descendente a favor da tendência de baixa, vai ficar muito mais interessante para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, assim que o dólar quebrar essa sequência aqui de mínimas ascendentes do G60, testando até essa zona de resistência aqui anterior, que era um suporte, pode funcionar como resistência, já está até funcionando como resistência, 3.822,50, 3.828, nessa faixa de preço, invadindo essa região e gerando sinalização de topo, mais interessante para a ponta vendedora. Se o dólar abre de maneira mais forte para cima e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente acima dessa região de 3.822 a 3.828, ou seja, abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para se buscar a operação no ponto comprador. Esse gráfico que eu estou exibindo aqui é o gráfico de 10 minutos. Vamos então agora falar das ações. A PETR4 no dia de hoje apresentando aqui uma queda de 0,9%, respeitou ali a resistência, mas conseguiu já furar a resistência do semanal, o que é algo bom, ou seja, conseguiu superar os R$ 27,85. Enfim, ativo que me chama a atenção para a possibilidade de compra, por exemplo, através de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, enfim, uma sinalização de alta, pode até abrir caindo, que seria até mais interessante, depois gerar sinal de alta na sequência, nas próximas horas de pregão desta quarta-feira, ficaria mais interessante para se buscar compra aí pelo gráfico intraday da PETR4, visto que no G60 a tendência basicamente já é uma tendência de alta, rompeu tudo para cima, gráfico diário também retomou a tendência de alta, enfim, ativo dentro do movimento de subida. Expectativa para o próximo pregão seria de um pregão de alta para a PETR4. Expectativa no sentido de movimento de subida, correção no gráfico inclusive de 60 minutos, expectativa de se ter uma nova tentativa aqui de fechar para cima de toda essa região aqui dos 27,75 a 27,85 do gráfico semanal. Vale 3 no dia de hoje, dia de indefinição, 0,18% de alta. A Vale já saiu do leilão de fechamento, a Petro também conseguiu sair do leilão de fechamento. Então aqui a Vale ainda continua no seu movimento de subida, em cima do patamar dos R$ 50, fechamento em R$ 49,97, não conseguiu fechar acima dos R$ 50, R$ 50,20, região de resistência para o ativo. Depois disso, o outro nível de resistência já vai ficar um pouco mais para a região ali dos R$ 51,30, 51,10 a 51,30 e depois disso mais por volta dos 52,40. São as resistências aí da Vale 3. A perda da mínima do pregão de hoje seria um dos pontos aí de possível encerramento de uma posição comprada de swing trade no papel, ou seja, o movimento de subida, já fez aqui 4 candles, na verdade 5 candles desse movimento de subida. Se perder essa mínima, aumenta a chance de se ter um movimento para baixo, perder a mínima do pregão de hoje, ou seja, oscilar para baixo dos R$ 49,55. MGLU3, a operação da MGLU3 de compra foi encerrada com stop de proteção. Por quê? Porque o ativo, já tinha comentado no pregão passado, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição. A ação fechou acima dessa zona aqui de resistência de topos anteriores no pregão passado, ou seja, acima dessa máxima e acima dessa outra máxima, conseguiu fechar aqui acima. Após esse fechamento, já abre basicamente abaixo das duas resistências, já é um sinal negativo. Então, o stop foi reposicionado aqui para baixo da mínima desse candle e essa ação encerrou a nossa posição comprada aqui com stop de proteção de lucro, que ou seja, gerou um lucro de 1,64% e isso proporcionou um crescimento de 0,2% do capital total. Segue sendo um ativo que eu vou monitorar aí, ou seja, o comportamento do preço abaixo desse patamar, dependendo do movimento que seja no gráfico diário de 60 minutos, pode trazer alguma oportunidade de voltar para a compra em cima de MGLU3. HPV3, recomendação de compra no pregão de hoje. De que forma a recomendação de compra? O ativo tinha fechado para cima de toda uma zona aqui de antiga resistência, ou seja, aqui já tinha fechado acima desse patamar, antigo suporte funcionando como resistência, aqui funcionou como resistência, fechou acima e pelo gráfico de 60 minutos, ela proporcionou, depois que fechou acima, essa sinalização de um possível pivô de alta. Então, eu recomendei compra justamente nessa formação desse pivô de alta, com stop abaixo da mínima desse fundo. Ela foi lá, ameaçou, oscilou acima, mas não fechou abaixo, não fechou acima,
e no candle seguinte, na hora seguinte, veio aqui forte para baixo, depois volta para cima, depois volta para baixo, uma volatilidade grande dentro do pregão, ativo com uns candles mais, sim, um candle com uma proporção bem grande aqui no gráfico de 60 minutos, alguns candles grandes e depois candles pequenos, ou seja, no intraday não é um ativo interessante de se trabalhar. E até no gráfico diário também bastante sombra superior ou inferior em cima dos candles do papel. Enfim, acionou a nossa saída dessa operação, um stop mais curto de 1,57%, proporcionando uma redução de 0,31% do capital total na HAPV3. Seguindo aqui, TEND 3, a gente está dentro de uma posição comprada, ativo fechou bem, com alta de 2,19%, segue bem a operação de compra na TEND 3, ou seja, também mais um ativo que daria para se trabalhar já com algum stop de proteção nesse papel. Enfim, qualquer mudança em relação ao stop, eu sempre comunico com antecedência dentro do canal DV Invest no Telegram. Lembrando, para você participar desse canal, receber todas as orientações de operações, de carteiras, de informações relevantes durante o pregão, clica aqui no izinho que tem aqui na parte superior do seu vídeo, canto superior direito, e clica aí no card para que você possa seguir os procedimentos para receber todas essas orientações. O desafio agora da TEND 3 está aqui em cima, né, dessa fundo anterior com topo anterior, ou seja, uma região ali na faixa dos 36,07 até 36,29, zona de resistência. Nosso objetivo é ir mais para cima no papel. Lembrando aqui da TEND 3, objetivo na faixa dos 37,98 nessa ação, tentando pegar um movimento mais longo para cima, uma melhor relação risco-ganho nesse papel. ESTC3, fechou o pregão também, a gente está comprado, fechou o pregão com alta de 0,39%, seguimos aí na ponta compradora, fechamento acima da média, segue aqui numa tendência de alta no gráfico de 60 minutos, nenhuma alteração por enquanto em relação a posicionamento do stop, a não ser que ela venha gerar algum fechamento aqui para baixo da média e nova mínima no candle seguinte, seria possibilidade de saída da ESTC3, mas por enquanto seguimos comprado aí na ação. Cosan também comprado em cima desse papel, fechou o pregão de hoje com estabilidade, menos 0,09%, algo que tenderia realmente a acontecer, que é no sentido de se ter uma correção no G60, e aqui ela termina o pregão gerando um fundo ascendente. Então, algo positivo para a nossa operação. Esse fechamento dela aumenta a probabilidade, então lembrando sempre que a gente trabalha em cima de probabilidade, aumenta a probabilidade do movimento de alta aqui, dela gerar realmente a formação de um pivô de alta e seguir o movimento de subida do gráfico diário. Os desafios principais dessa ação, 45,15 até 45,80. BRML3, a gente está comprado no papel, fechou com queda de 0,44%. Fechou basicamente no nosso preço de entrada. Então, ela voltou aqui a fechar abaixo dessa região de antiga resistência, que ontem fechou acima, hoje voltou a fechar abaixo. Olhando para o gráfico de 60 minutos, gerou uma formação de pivô de alta, mas perdeu força, principalmente no leilão de fechamento desse papel. Mas seguimos comprados sem nenhuma alteração nessa posição, ou seja, não fechou abaixo da média, mantemos aí nossa posição comprada na expectativa que esse movimento que foi iniciado principalmente através de um fundo ascendente lá no gráfico semanal, persista aqui no gráfico diário para vir romper esse topo aqui em 13,80 e depois o próximo topo na faixa ali dos R$ 13,99, R$ 14 arredondando. Depois de BRML3, vamos falar aqui de ITSA4, Itaúsa fechando o pregão aí na máxima, na faixa dos 12,90, com alta de 0,31%. Está em cima no patamar de resistência. O que chama atenção aqui é o gráfico de 60 minutos, uma lateralização, algo semelhante a uma flama ou uma bandeira, uma aço aqui forte para cima, rompimento para cima, possibilidade de dar continuidade ao movimento de subida. Qualquer entrada aqui de compra em cima desse ativo, uma das alternativas de stop seria abaixo dessa região aqui do G60, em cima de TSA 4. Nesse mesmo formato de gráfico de 60 minutos, falando aqui de EZTC3, que fechou o pregão com queda de 1,2%. O ativo gerou aqui, está com a tendência um pouco mais para uma indefinição. A gente poderia falar até em tendência de alta devido a essa formação de SW aqui, ou seja, considerando que o papel respeitou esse fundo aqui anterior e gerou o rompimento do topo anterior, enfim, esse patamar aqui que era a antiga resistência, passando a funcionar agora, tendendo a funcionar agora como suporte, região dos R$ 27,00 a R$ 26,87, tendo até um suporte mais baixo no R$ 26,67. Mas chama atenção no gráfico de 60 minutos da EZTC3, que é algo semelhante, até um pouco maior do que da ITSA4, correção um pouco maior. O ativo pode, no próximo pregão, gerar alguma sinalização de compra ou de fundo aqui, em cima dessa região de suporte, ou de rompimento de toda essa região aqui de resistência, tentando pegar, ou seja, um movimento de subida, correção
e rompimento para cima, que seja uma formação semelhante aí de um mastro aqui em uma bandeira ou mesmo em uma flâmula, enfim, independente se é uma formação de flâmula ou de uma bandeira, o aspecto em termos de operacional é o mesmo, ou seja, de impulsão aqui num possível rompimento, impulsão do preço, num possível rompimento dessa região aqui dos 27,45 a 27,48. Depois disso, vamos falar de Usiminas, que também pelo gráfico de 60 minutos possibilita ali, no gráfico de 60 minutos, a chance de uma compra de fundo ascendente, com stop aqui abaixo da mínima desse candle. É uma das alternativas também de entrada. O pregão de hoje terminou com indefinição, 0,2%, deram uma puxadinha também para cima no leilão de fechamento, subiu aqui 0,7% no leilão de fechamento do papel, estava aqui em queda, terminou fechando em alta. E dentro dessa possibilidade de entrada, no G60, um dos pontos de resistência para ação na faixa dos 10,21 a 10,30. Depois disso, o outro nível mais acima, R$ 10,38. Então, G60 desse papel, com a possibilidade de montar aqui um fundo ascendente e a possibilidade de entrada mais pelo gráfico intraday na Usiminas. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.